Fala, meu povo da opinião esportiva, segunda-feira na área, e se é segunda-feira é dia de resumo semanal. A partir dessa semana eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minutagem onde eu falo de cada campeonato para vocês, caso vocês, porque os vídeos estão ficando com 30 minutos e tudo mais, porque a gente resume muito o campeonato. Então, para a gente manter o nível de conteúdo e você não ficar entediado com os campeonatos que você não está muito afim de seguir, vai estar aqui na descrição quando eu falo de cada campeonato e as suas notícias. Beleza? Vamos começar aqui falando de NBA, porque Damian Lillard, que muitos acreditavam que ia ficar a carreira inteira no Portland Trail Blazers, é o novo jogador dos Milwaukee Bucks, né, numa troca com o Jrue Holiday, que é esse jogador que você vê no slide, de vermelho o Damian Lillard, de verde o Jrue Holiday. E o Jrue Holiday não está mais no Trail Blazers, porque ao longo da semana ele já foi trocado para o Boston Celtics pelo Robert Williams. Então o Holiday está no Celtics, o Lillard está nos Blazers, e a temporada da NBA começa esse mês, mas lá no final do mês ainda vai ter um guia. Eu estou fazendo aqui o guia da temporada. O guia vai estar programado para sair no dia 19. Então marca aí na sua agenda, você que é fã de basquete. O guia da NBA, temporada 23-24, sai no dia 19 de outubro. E porque no dia 23 começa efetivamente a liga, né? Então a gente faz no dia 19, que é a última quinta-feira antes de começar. E vai estar aqui no card os últimos guias que a gente tem aqui, da Champions e tudo mais. Eu vou botar aqui no card para vocês. E saiu essa semana, na nossa quinta-feira de listas, caso você não tenha visto, todos os campeões da Copa do Brasil também aqui no card para vocês, aqui em cima. Próxima notícia, a gente vai falar, se manter nos Estados Unidos, né? Mas para falar de NFL, né? E sobre o Lillard, né? E o... Estão reclamando, né, que talvez o Giannis Antetokounmpo tenha convencido o Damian Lillard fora de época, porque o Lillard foi escolhido para o time do Giannis no All-Star. Então, mas isso acho que não vai dar em nada. Mas vamos ver como será o time dos Bucks com o Lillard e os Celtics com o Holiday, né? Agora sim, NFL, vamos falar dos jogos dessa semana, do futebol americano. Semana passada teve os jogos que a gente acabou não falando, né? Que aconteceu na segunda-feira. Então, só para a gente encerrar aquela semana, os Eagles venceram o Philadelphia Eagles venceu por 25-11 o Tampa Bay Buccaneers e o Cincinnati Bengals 19-16 no Los Angeles Rams. Já nos jogos dessa semana, o Green Bay Packers perdeu de 34-20 para o Detroit Lions. Jacksonville Jaguars venceu por 23-7 o Atlanta Falcons. O Indianapolis Colts perdeu de 29-23 para o Los Angeles Rams. O Cleveland Browns perdeu de 28. Eu uso óculos e às vezes fica parecendo pequeno aqui o texto para mim. Sim, acho que ficou melhor para todo mundo, né? O Baltimore Ravens venceu por 28-3 o Cleveland Browns. O Minnesota Vikings 21-13 no Carolina Panthers. O Tennessee Titans 27-3 no Cincinnati Bengals. O Tampa Bay Buccaneers 26-9 no New Orleans Saints. Buffalo Bills 48-20 no Miami Dolphins. Tem mais jogos, né? E aí eu vou ter que voltar a tela como estava antes, porque senão eu fico tapando o Jets e Chiefs. O Chicago Bears perdeu de 31-28 para o Denver Broncos, né? Os Broncos que na semana passada tomaram 10 touchdowns, né? Perderam com 70-20 na semana passada. Essa semana recuperaram e conseguiram vencer um jogo. Philadelphia Eagles 34-31 no Washington Commanders. Houston Texans 30-6 no Pittsburgh Steelers. Los Angeles Chargers 24-17 no Las Vegas Raiders. San Francisco 49ers 35-16 no Arizona Cardinals. Dallas Cowboys 38-3 no New England Patriots. Acho que o torcedor dos Patriots está com saudade do Tom Brady, né? O de Tampa, nem tanto, que Tampa ganhou essa semana, né? O Kansas City Chiefs venceu por 23-20 o New York Jets. E o New York Giants e Seattle Seahawks jogarão hoje às 9h15, ou seja, ficará para o vídeo da semana que vem. Classificação no leste, né, na AFC Leste. Em primeiro está o Buffalo Bills com 3 vitórias, depois vem Miami Dolphins com as mesmas 3 vitórias, e com uma tem o New England Patriots e o New York Jets.
No Oeste, o Kansas City Chiefs tem 3 vitórias, os Los Angeles Chargers 2, enquanto Las Vegas Raiders e Denver Broncos 1. No Norte, Baltimore Ravens 3 vitórias, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns 2 vitórias, Cincinnati Bengals 1 vitória. No Sul, Indianapolis Colts, Houston Texans, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans 2 vitórias para cada. Já na NFC, no Leste, o Eagles segue invicto com 4 vitórias, Cowboys 3, Commanders 2 e New York Giants 1. San Francisco 49ers no Oeste também invicto com 4 vitórias, Seattle Seahawks 2, assim como Los Angeles Rams, mas vou lembrar, o Seahawks tem um jogo a menos, e assim como o New York Giants, né? E o Arizona Cardinals 1 vitória. No Norte, Lions 3 vitórias, Green Bay Packers 2, Minnesota Vikings 1 e Chicago Bears 0 vitórias na temporada até o momento. Do Sul, Buccaneers com 3 vitórias, Falcons 2, assim como os New Orleans Saints e o Carolina Panthers, assim como o Chicago Bears, perdeu todos os jogos que disputou na temporada. Acho que de futebol americano era o que tínhamos para hoje. Vamos falar de Fórmula 1, então, agora? Não teve corrida essa semana, mas a FIA, né, o Mohammed Ben Sulayem, confirmou a Andretti como a 11ª equipe da Fórmula 1. Não é bem assim, né? Se você ver, tem um ponto no título que tá ou aqui embaixo, não lembro onde é que aparece. Para mim tá em cima, mas acho que no YouTube fica embaixo, né? Tem um ponto de interrogação. Por que a decisão final é da Fórmula 1? Basicamente, a FIA é a entidade e a Fórmula 1 é a liga. Então, a entidade, a FIA, admitiu a Andretti, que a Andretti tem condições de ser uma equipe de Fórmula 1. Tem estrutura, tem dinheiro, tem tudo mais. Mas a liga, a Fórmula 1, que tem um sistema de 10 franquias com ela atualmente, é igual a NBA e NFL, isso vem de poucos anos para cá, né? Vem desde que a Liberty Media comprou do Bernie Eccleston a categoria. Então, tem um sistema de franquias. São 10 franquias, que você vai ter a Ferrari, você tem Ferrari, McLaren, Williams, Sauber, AlphaTauri, Red Bull, você tem Red Bull com duas, Red Bull, desculpa, você tem a Ferrari, McLaren, Williams, Haas, com McLaren e tudo mais, com as equipes que vem o nome e tudo mais. Você tem a franquia da Renault, que está com a equipe da Alpine, você tem 2 franquias para Red Bull, uma Red Bull, outra AlphaTauri, e você tem a Sauber, que atualmente corre como Alfa Romeo, mas a franquia é a Sauber. Então funciona dessa forma. E a Andretti quer estar ali. Né? Falando assim, tem a Dortmund Capital, que é a... Na verdade, se for pegar mesmo a Dortmund Capital Williams, o grupo, a Stellantis, a Ferrari. Então, se você... elas não têm... As franquias não usam realmente seus nomes, né? Ali na categoria. E a Andretti quer ser a 11ª franquia, ou seja, ela não quer comprar uma equipe que está ali adiante. Eles vão aceitar as equipes? Provavelmente não. Por quê? Entraria a General Motors. E aí você tem as montadoras, por assim dizer, né, como a Ferrari, Renault, e a Mercedes. Como as montadoras, né, aí você vai ter a Ford e a Audi que vão entrar, mas vão entrar com equipes, né, a Ford junto com a Red Bull e a Audi junto com a Sauber, né, e aí você fica aquele de lado. Mas, ok, General Motors pode trazer investimento, pode trazer dinheiro, beleza. O problema é outro. Você tem a Dortmund Capital, que é dona da Williams, e está com a Williams à venda. A Williams vale X porque são 10 equipes, são 10 franquias, não se abre vagas, ou seja, você não pode pegar o dinheiro e entrar lá, você justamente tem que comprar uma equipe uma franquia que já está lá, no caso a Williams, e com a Andretti entrando, tem uma 11ª vaga aí. Então a Andretti conseguiu pegar o dinheiro, ir lá e comprar a vaga e entrar, sem ter que comprar uma das 10. Então o valor da Williams cai. Então, o Williams é uma que provavelmente vai vetar a Andretti. Não sei quantos vetos tem que ter para a Andretti não entrar, qual é a negociação ali. Aí você tem a Aston Martin, que até o momento é a equipe que é do Stroll do Lawrence Stroll por Lance Stroll correr. Então, a gente não sabe se o Stroll se aposentar ou cansar de correr, ele vai querer manter, então ele vai querer botar a equipe à venda. E aí, vale menos.
A Renault, que está mais para lá do que para cá, pode ser que também queira botar a venda. McLaren, também, vale lembrar que a McLaren não é a mesma. A McLaren foi fundada pelo Bruce McLaren, depois, na época que o Senna correu, pertencia ao Ron Dennis, e hoje pertence ao Zac Brown. Então, é uma equipe que ela é vendida, está no terceiro dono, basicamente. Quarto, né? Tem o dono entre o Ron Dennis e o Bruce McLaren. Então, uma equipe, e o dono, o Zac Brown, junto com os sócios deles, podem querer vender também a McLaren, e aí diminui o preço da equipe também. Então, tem tudo isso sendo levado em conta. Então, a Andretti ela foi aceita pela FIA, mas não quer dizer que ela será uma equipe da Fórmula 1. Teremos que aguardar o desenrolar dessa história. E esse domingo, né, no dia 8 de outubro, às 2 horas da tarde, temos a corrida. Vai passar na Band, né, basicamente. NFL, para quem não sabe, passa na Rede TV, na TV aberta, e na ESPN, e no Star Plus, na TV paga. E a gente tem, provavelmente o Max será campeão no sábado. Se ele chegar em sexto na corrida sprint, que eu acho que é por aí também às 2 horas da tarde, ou às 11 da manhã, por aí. Mas na corrida sprint, provavelmente, Max Verstappen será tricampeão do mundo. E aí se igualará a Ayrton Senna, Jack Stewart, Nick Lauda, Jack Brabham, Nelson Piquet, todos os tricampeões da categoria. Vai se tornar, acho que, o 8º tricampeão. Claro, se a gente não contar os que já passaram, né? Tipo Vettel e Prost, que são tetras, Fangio penta, Hamilton e Schumacher, que são heptas. Então, acho que de Fórmula 1, se eu não me engano, é isso. E a gente tem a classificação, né? Red Bull já é campeã de construtores, mas a briga tá pelo segundo lugar, né? A Fórmula 1 até fez uma imagem hoje, se você segue a Fórmula 1 nas redes sociais. Se não segue, recomendo seguir. E siga a gente também, tá aqui na descrição nas nossas redes sociais também, além da minutagem. E Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren, que são as equipes que estão na briga pelo vice-campeonato, né? Que é a briga que tem agora. A partir da Alpine, as equipes já não têm mais chance matemática de ser vice-campeãs. E o campeonato de pilotos, né? O Max Verstappen e o Sérgio Pérez são os dois com chance. O Pérez, se vencer todas as provas e fazer volta mais rápida em todas elas, faz 403 pontos, ou seja, por isso que o Max Verstappen precisa chegar em sexto. Mas ele tem que chegar em sexto se o Pérez ganhar. Se o Pérez chegar em segundo, ele tem que chegar em sétimo. Pérez em terceiro, ele tem que chegar em oitavo. Pérez em quarto, ele é campeão em qualquer posição. Então, ou seja, o Pérez tem que fazer pódio, né? Se o Pérez não fazer pódio, o Max é campeão, não importa a posição. Então, eu acho muito difícil o Max não ser campeão na sprint do Qatar. Agora sim, vamos falar dos campeonatos continentais. Não temos Champions League essa semana da UEFA. A AFC a gente teve jogos hoje e terá ao longo da semana. Porém, eu decidi deixar para a semana que vem todos os jogos, que aí vem toda a classificação, vem tudo certinho e tudo mais. Porque a gente falar de 3 jogos essa semana e semana que vem falar do resto, vai tudo para a semana que vem até os jogos de hoje. E Libertadores vem um semifinal. Porém, na Ásia, se eu não me engano, eu botei o slide aqui, a gente teve um jogo que foi adiado, né? Entre os Stepanhan do Irã e o Al-Ittihad da Arábia Saudita, que é o time do Benzema. Benzema não estava nesse jogo porque estava lesionado, por causa desta estátua aí. Essa estátua pertence a um militar do Irã. Né? Eu deixei ali o arroba, que foi da onde eu tirei a imagem, então os créditos estão ali. Né? Acho que é do Ittihad Mania, algo assim. Essa estátua é de um general iraniano, que é bem controverso lá no Oriente Médio e tudo mais. E ele ele era o vice do Ayatollah, algo assim. E a rixa entre os grupos religiosos da Árabe do Irã. Só que vem algo que é bem interessante agora, que vai começar um processinho aí agora e ninguém sabe. O Sepahan admite que ele estava em campo e ele estava pronto para jogar e o Al-Ittihad não entrou, ou seja, WO para o Al-Ittihad. O Al-Ittihad diz que entraria em campo se não fosse essa estátua. E a qual ele é contra. E aí entra no imbróglio se a FIFA proíbe motivos políticos para decisões esportivas. Porém, está sendo visto quem foi que infringiu. Porque o Al-Ittihad não jogou a partida, em tese, por motivos políticos, porque essa estátua é de um político, um general, mas também um político iraniano, que ela é contra. Então, seria um motivo político. Mas, ao mesmo tempo, é vedado esse tipo de estátua em jogos da FIFA.
estátuas de políticos dentro dos estádios. Então, é aquele negócio. Então, se essa estátua pode estar ali, o Al-Ittihad toma o WO porque ele não jogou por motivos políticos. Se essa estátua é considerada que não poderia estar ali, o Sepahan o Al-Ittihad se esquiva do motivo político, porque o Sepahan teria descumprido primeiro, e a partida terá que ser organizada em um estádio sem essa estátua. Então, o Al-Ittihad, obviamente, não tem nem por que ele pediu o WO do Sepahan, porque o Sepahan estava lá. Então, a decisão é esta agora. Está na mão da FIFA, FIA da Fórmula 1, a FIFA é do futebol, e da AFC, Organização Asiática de Futebol, o que é essa estátua representa, né? De quem infringiu a regra de políticas da FIFA. O Sepahan pela estátua ou o Al-Ittihad por não jogar. Então vai demorar aí ao longo das próximas semanas. Se até semana que vem tiver saído o veredito, eu trago aqui para vocês. Esse jogo era para ter acontecido hoje, né? Tinha o Kanté e o Fabinho, acho que estão nesse jogo, pelo Al-Ittihad. Pela Libertadores, Fluminense Internacional 2-2. Jogão, eu assisti os dois jogos, tá? Porque eu não gravei vídeo da ida, mas eu assisti os dois jogos para os vídeos da volta. Eu falar do confronto como um todo. Então vai ter vídeo essa semana de Inter Fluminense, Boca e Palmeiras. Inter Fluminense na Globo, Boca e Palmeiras na ESPN Star Plus. Para quem quiser assistir aí. Né? Fica aí os canais em que vão passar. Boca e Palmeiras 0-0. Os dois jogos eu achei bom, tá? O Boca e Palmeiras não gostou porque foi um jogo mais defensivo, mas foi um jogo até interessante. E vamos falar agora das ligas internacionais, né? Começar por ela, a Premier League. E aí, sempre que tem... Deixa eu ver se eu consigo deixar de um jeito. Não, assim fica menor ainda. Assim eu tapo o jogo do Nottingham. Assim acho que fica melhor. Né? Vocês me enxergam e eu enxergo a tela um pouco. Nessa rodada 7 da Premier League, Aston Villa 6, Brighton 1. Manchester United perdeu para o Crystal Palace. Eu sempre, assim, se você notou na NFL, eu sempre falo o time da casa, né? O time primeiro que aparece. Então, primeiro decide se venceu ou perdeu. Newcastle venceu o Burnley por 2-0. O Wolverhampton venceu o Manchester City por 2-1. O Bournemouth perdeu de 4-0 do Arsenal. West Ham venceu por 2-0 o Sheffield. O Everton perdeu de 2-1 para o Luton Town. Tottenham 2-1 no Liverpool. Nottingham Forest e Brentford 1-1. E hoje o Fulham perdeu de 2-0 para o Chelsea. A classificação está a seguinte da Premier League. Indo para a fase de grupos da próxima Champions. Manchester City com 18 pontos, Tottenham 17, Arsenal 17 e Liverpool 16. Indo para a Liga Europa, Aston Villa com 15. Lembrando que a Conference é via Copa na Inglaterra. Então, estão naquele limbo ali, né? E aí só preciso ver quantos pontos o Chelsea está. 8. Porque vocês, acho que aparece para vocês, né? O StreamYard tapa a pontuação do Chelsea. Né? Mas vamos lá. Brighton, 15, mesmos 15 do Aston Villa, West Ham 13, Newcastle 12, Crystal Palace 11, Manchester United 9 pontos. Chelsea, Nottingham Forest e o Fulham 8. Porque o Fulham perdeu para o Chelsea hoje, né? Então o Chelsea passou com esse jogo. Com 7 pontos temos o Brentford e o Wolverhampton. 4 pontos, Everton e Luton Town estão sendo rebaixados com 3 pontos o Bournemouth, 1 ponto o Burnley e 1 ponto o Sheffield United. Acho que agora é a Liga Holandesa. Jogos atrasados tivemos essa semana, né? Pela rodada 3, o PSV 3-0 no Go Ahead Eagles e o Twente 1-0 no Vitesse, além de AZ e Heracles 1-1. Na semana passada, lembra que eu falei daquela confusão entre o Ajax e o Feyenoord? Pois bem, eles terminaram a partida. A confusão se deu 3-0, o Feyenoord marcou mais um gol e essa terminou 4-0. Detalhe, o Ajax tem um jogo pendente da rodada 3, que foi uma data FIFA e muitos times não jogaram. O Ajax está com essa rodada pendente e ela não foi paga porque ele tinha o jogo do Feyenoord para pagar também. Então o Ajax está com um jogo a menos. Na verdade, ele está com 2 e vocês vão ver por quê, né? Essa rodada, né? Rodada 7. Feyenoord 3-1 no Go Ahead. E o Trash perdeu de 2-0 para o Almery. PSV 3-1 no Volendam. Twente 1-0 no Heerenveen. RKZ e Ajax, mais um jogo suspenso do Ajax, mas dessa vez não foi por briga, tá? O goleiro do RKC
sofreu uma lesão na cabeça durante a partida, teve que ser reanimado em campo, foi levado para o hospital. Então o jogo está suspenso por conta disso, não tinha clima. Eu acho que o RKC já tinha cumprido os goleiros, algo assim, mas não tinha clima para continuar a partida e tudo mais. Decidiram por suspender, e é mesmo assim como a Ajax e Feyenoord voltará de onde parou, e acho que até por isso tem que esperar o goleiro se recuperar, né? Então, está suspenso até a segunda ordem, não sabemos quando que volta. NEC perdeu de 3-1 para o Vitesse, Heracles 2-1 ganhou de 2-1 do Zoli, Excelsior 2-1 no Sparta de Rotterdam e AZ 4-0 no Fortuna Sittard. A classificação está a seguinte: indo para Champions, diretamente para a fase de grupos, PSV com 21 pontos e AZ com 19. Indo para a pré-Champions, Twente com 18. Indo para a Liga Europa, para a pré-Liga Europa, o Feyenoord com 17. Conference também é via Copa. Com 12 pontos temos o Excelsior, com 11 Sparta, Rotterdam e Heracles. Com 10 o Go Ahead. Com 9 o Fortuna Sittard. Com 7 o NEC e o Zol. Com 6 o RKC, que tem um jogo a menos. E o Vitesse e Hereven. Com 5 o Ajax, com 2 jogos a menos. Com 4 o Almeri, que é, se não me engano, eu não lembro agora se é o Almeri ou o Voledan, que é o que está devendo junto com o Ajax o jogo. Mas indo para o playoffs de rebaixamento, né? Quando o 16º enfrenta o terceiro da Série B, 4 pontos. E o Trash, 3, sendo rebaixado junto com o Voledan com 1 ponto. Liga Portuguesa, o Estrela Amadora perdeu de 4-2 para o Braga. Benfica ganhou de 1-0 do Porto no Clássico. O Vizela perdeu de 3-2 para o Portimonense. Boa Vista e Famalicão 2-2. Sporting venceu fora de casa o Varense por 3-2. Arouca perdeu de 2-0 para o Chaves. Vitória de Guimarães 3-2 no Estoril. Rio Ave perdeu de 4-0 do Moreirense e o Gil Vicente 2-0 no Caçapia. A classificação está a seguinte, né? Indo para a Champions League, o Sporting com 19 pontos. Indo para a pré-Champions, o Benfica com 18. Indo para a Liga Europa, o Porto com 16. Indo para a pré-Conference, o Boa Vista com 14. Aí temos Braga e Vitória de Guimarães com 13. Famalicão 12. Moreirense 10. Gil Vicente e Casa Pia com 9. Portimonense 8. Farense Arouca com 6. Vizela com 5. Estrela Amadora com 5. Rio Ave com os mesmos 5, mas indo para o playoffs de rebaixamento. Aqui no vídeo da semana passada tinha os nomes em português, Portugal, que eu tirei do site da Liga. Hoje veio do Google e veio em português BR, né, como a gente gosta de falar. E aí sendo rebaixados, Estoril com 4 e Chaves com 4. Acho que eliminatório de rebaixamento vinha como pagar, eu acho. E eu acho que o rebaixamento era a despromoção, né? Mas tá agora em português brasileiro aqui. Rio Ave, a eliminatória. Estoril já sendo rebaixado diretamente. Próxima liga, se não me engano, é a Bundesliga. Bundesliga, é. O Hoffenheim perdeu de 3-1 para o Borussia Dortmund. O Colônia, né? 2-0 para o Stuttgart. O Heidenheim venceu por 1-0 o Union Berlin. Wolfsburgo 2-0 no Eintracht. Frankfurt. Bochum perdeu de 3-1 para o Borussia Mönchengladbach. O Mann perdeu de 3-0 para o Bayer Leverkusen. Leipzig e Bayern de Munique 2-2. Darmstadt 4-2 no Werder Bremen. Freiburg 2-0 no Augsburg. Classificação da Bundesliga está a seguinte: liderando o campeonato com 16 pontos, Bayer Leverkusen. Estão indo para a Champions também, Stuttgart com 15. O atual ENA campeão consecutivo Bayern de Munique com 14. E o Borussia Dortmund também com os mesmos 14. Indo para a Liga Europa, o Leipzig com 13. E indo para a Conference, o Hoffenheim com 12. Com os mesmos 12, o Wolfsburgo. 10 pontos temos o Freiburg com 7. O Eintracht Frankfurt e o Heidenheim. Com 6 pontos, Union Berlin e Werder Bremen. Com 5, Borussia Mönchengladbach e Augsburg. Com 4, Darmstadt. Indo para as eliminatórias de rebaixamento, o Bochum com 3, sendo rebaixados o Colônia e o Mainz. Na Série A italiana, o Lecce perdeu de 4-0 para Napoli, Milan 2-0 na Lazio,
Salernitana perdeu de 4-0 para Internazionale. Bolonha ganhou de 3-0 do Empoli. Udinese e Genoa 2-2. Atalanta e Juventus 2-2. Roma 2-0 na Frosinone. A Sassuolo perdeu de 1-0 para o Monza. Torino e Hellas Verona 0-0. E a Fiorentina ganhou de 3-0 do Cagliari. A classificação da Série A italiana está a seguinte. Liderando o campeonato com 18 pontos, a Internazionale com os mesmos 18 pontos do Milan. Lembrando que a Internazionale ganhou de 5-0 do Milan no confronto direto, né? Indo para a Champions também com 14 pontos, Napoli e Juventus. Com os mesmos 14 pontos, mas indo para a Liga Europa, a Fiorentina. Lembrando que a Conference é via Copa, né? A Itália. Com 13 pontos, a Atalanta. Com 11 pontos, o Lecce. Com 10, o Bolonha. Com 9, Frosinone, Torino, Sassuolo e Monza. Com 8, Roma, Genoa e Hellas Verona. Com 7, a Lazio. Com 4, a Udinese. E na Itália são rebaixados diretamente. Salernitana com 3, Empoli 3 e Cagliari 2. Ligue 1 da França. Estrasburgo perdeu de 1-0 para o Lens. Clermont e PSG 0-0. Mônaco ganhou de 3-2 do Olympique de Marselha. Reims 2-0 no Lyon. Le Havre perdeu de 2-0 para o Lille. Toulouse 3-0 no Metz. Nice e Stade Brestois 0-0. Lorient perdeu de 3-0 para o Montpellier. E o Rennes 3-1 no Nantes. Liderando o campeonato agora está o Mônaco com 14 pontos, seguido do Stade Brestois com os mesmos 14 e o Reims com 13, completa a zona dos classificados para Champions. Indo para pré-Champions, o Nice com os mesmos 13 pontos. Indo para a Liga Europa, PSG com 12, a Conference é via Copa. Rennes e Lille com 11, Estrasburgo com 10, Montpellier, Le Havre, Toulouse, Olympique de Marselha 9. Nantes e Metz 8, Lens 7, indo para as eliminatórias de rebaixamento, Lorient com 6, sendo rebaixados o Clermont e o Lyon com 2. Eu achava que o Lyon ia sair da zona, ainda acho que o Lyon não será rebaixado, mas a cada momento que passa ele está cada vez mais lá embaixo, né? Então o torcedor do Lyon, quem gosta do Lyon aqui no Brasil tem que se preocupar, fazendo com que a gente não tenha um time grande na Europa caindo, né? Acho que o último, inclusive, foi o Mônaco. Eu me lembro do Mônaco ter caído ali em 2019, 18 por ali, o Mônaco, se não me engano, foi rebaixado. 17 ele é campeão, acho que é 19 por aí. Vamos falar de La Liga? Barcelona 1-0 no Sevilla, Getafe e Villarreal 0-0, Rayo Vallecano e Mallorca 2-2, Girona perdeu de 3-0 para o Real Madrid, Real Sociedad ganhou de 3-0 do Bilbao, Almeria e Granada 3-3, Alavés perdeu de 2-0 para o Osasuna, o Betis 3-0 no Valência, Atlético de Madrid 3-2 no Cádiz e o Las Palmas 2-1 no Celta de Vigo. Classificação do espanhol está a seguinte. Liderando o campeonato, Real Madrid com 21 pontos, seguido do Barcelona com 20, Girona 19 e Atlético de Madrid 16. Esses são os times que estão indo para a Champions League. Indo para a Europa League, temos a Sociedad com 15 e indo para a Conference, o Bilbao com 14. Aí temos Betis com 12, Rayo Vallecano também 12, Valência e Osasuna 10, Getafe e Cádiz com 9, 8 pontos para Villarreal e Las Palmas, 7 pontos para Sevilla, Mallorca e Alavés, 5 pontos sendo rebaixados Celta de Vigo, Granada e com 3 pontos o Almeria. Estados Unidos, não botei aqui, mas o Inter Miami perdeu a Copa dos Estados Unidos por Houston Dynamo, sem Messi não jogou essa partida, e pela MLS 1-1 contra o New York City. A classificação está a seguinte, faltando com 12 pontos em jogo, tá? Tem 4 rodadas apenas na Liga Americana. Cincinnati, 65 pontos, Orlando City, 54, New England Revolution, 52, Philadelphia Union, 51, Columbus Crew, 50, Atlanta United, 49, e Nashville, 45, são os times que estão indo para o playoffs, ou mata-mata. Indo para o pré-mata-mata, né, para decidir a última vaga, New York City, 38, e Montreal, acho que é o Whitecaps, se não me engano, 37. Com os mesmos 37, temos o DC United e o Chicago Fire, 34 o New York Red Bull, 33 o Inter Miami, também o Charlotte FC, e com 22 o Toronto. Fator Messi, tá? O Inter Miami era o pior time da liga quando o Messi chegou, e hoje ele tem
Está na frente do Charlotte e do Toronto na sua conferência e na frente do Colorado na conferência vizinha. Então houve uma melhora, não suficiente ainda para ir para o mata-mata e disputar o título. Tem 12 pontos em jogo, o Inter Miami pode chegar a 43, 45. É a posição que está o Nashville, né, que é o time que vai direto. Então, mas tá cada vez mais complicado de chegar no Montreal ou no New York City. Se ele tivesse ganhado, né, seria ainda 37 pontos, porque aí seria o DC United, mas estaria mais perto, porque ele teria 35, ou seja, seriam 2 pontos em 4 rodadas. Agora são 4 pontos em 4 jogos, aí teria que tirar 1 ponto por jogo. Ainda dá matematicamente, mas vai ficando difícil a classificação do Inter Miami. Do lado de lá, né, temos com 56 pontos o St. Louis City, com 46 o Real Salt Lake e o Seattle Sounders. Los Angeles FC, 45 pontos também. E Houston Dynamo, campeão da Copa dos Estados Unidos, né, 44 pontos. Vancouver Whitecaps, né, então Montreal é o... Eu estava confundindo os Whitecaps com o Montreal, e na verdade é Vancouver, 43. Montreal, não lembro o nome aqui agora, mas é o time da Conferência com 9, né? Vancouver com 43 pontos, Portland 43 também. Indo para pré, né? Pré-mata-mata, ou play-in, como você gosta de chamar, San José 42 e Dallas 41. Sendo eliminado, né? Kansas com 38, Minnesota United também 38, Austin 35, Galaxy 35 e Colorado 26. Sim, tem um time a mais na conferência do Inter Miami, justamente o Inter Miami foi o 15º time do leste, aí o oeste ainda tem 14 times, são 29. Liga Árabe agora, rodada 8 de 34, Al-Hazan perdeu de 3-1 para o Al Alwan, Al-Feiha 0-0 no Al-Ittihad, Abha perdeu de 1-0 para o Al-Riyad, Al-Fateh 5-1 no Al-Aweda, Al-Kalehi perdeu de 2-0 para o Dunk, Al-Nasser do Cristiano Ronaldo ganhou fora de casa de 2-1 para o Al-TE, Al-Hilal do Neymar de 2-0 no Al-Shabaab, Al-Ittihad do Benzema e o Al-Ali do Firmino empatou com o Al-Ittifaq do Henderson. Al-Qut venceu fora de casa por 2-1 o Al-Haed. Vamos lá como é que tá a classificação. Indo para o Champions League da Ásia, né? Al-Hilal do Neymar com 20 pontos e o Al-Ittihad do Benzema com 19. Al-Ta'un 19, é o melhor time dos que não tem astros, né, da liga. São 5 times recheados. O Al-Ta'un não é um deles. Al-Nassr do Cristiano Ronaldo 18 pontos. Al-Ittifaq do Henderson 17. O Al-Ali do Firmino com 16. Al-Fateh 14. Al-Weda 12. Al-Feiha 10. Al-Kalehi e Al-Shabaab 8. Com 7 pontos, o Dunk, Al-Qut, Al-Ta'e e Al-Riyad. Sendo rebaixados, Abha, Al-Haed e Al-Hazan. Abha com 6, Al-Haed com 4 e Al-Hazan com 3. Brasileirão, vamos falar do nosso campeonato aqui. Jogos da semana passada, tá? América Mineiro perdeu para o Vasco de 1-0 e o São Paulo ganhou de 2-1 do Coxa. Jogos que estavam atrasados. Já pela rodada 25, né? O Flamengo venceu por 1-0 o Bahia, Fortaleza e Grêmio 1-1, São Paulo 2-1 de virada no Corinthians, Cuiabá 3-0 no Fluminense, Internacional perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro 1-1 com o América Mineiro, Coritiba 2-0 no Atlético Paranaense, Santos 4-1 no Vasco, com isso o Santos saiu da zona de rebaixamento, Bragantino venceu de virada 2-1 o Palmeiras, e detalhe, tá? Todos os 4 times perderam. Os 4 semifinalistas perderam nos campeonatos nacionais. Inter perdeu para o Galo, Fluminense perdeu para o Cuiabá, o Palmeiras perdeu para o Bragantino, e a gente não cobre o campeonato argentino, mas o Boca Juniors perdeu para o River Plate, a título de informação. Né? E por fim, Botafogo Goiás ficou para a semana que vem, o jogo acontece hoje, provavelmente quando você está assistindo esse vídeo já tenha acontecido, mas enquanto eu estou gravando, não. Classificação, Botafogo 51 pontos, mais líder do que nunca, afinal todo mundo tropeçou, então mesmo se ele tropeçar ele vai manter a liderança. Bragantino assumiu a vice-liderança com 45, Grêmio 44 e o Palmeiras também 44, completam a zona de classificação para a Libertadores da América de forma direta. Detalhe que todo mundo, tirando o Botafogo e Goiás, que são os jogos de soldado, tá com a mesma quantidade de jogos, tá? Os jogos que estavam sendo devidos foram todos cumpridos já.
Indo para pré-Libertadores com 43 pontos o Flamengo e 41 o Fluminense. Indo para Sul-Americana, 40 pontos Atlético Mineiro com 40, Atlético Paranaense com 40, Fortaleza 39. São Paulo está na Libertadores, tá? Como campeão da Copa do Brasil. Cuiabá 32, Cruzeiro 30. Ou seja, o Corinthians com 30 está indo para a Sul-Americana, tá? A vaga do São Paulo desce mais uma ali. Internacional 29, Santos 27, Vasco 26. Detalhe que o Vasco pode voltar para o rebaixamento, porque o Goiás ainda joga nessa rodada. Com 26 pontos também, vai jogar com o líder Botafogo no Rio de Janeiro. Provavelmente o Botafogo vai vencer, tá? Bahia 25 pontos, América Mineiro 18 e o Coritiba é lanterna com 17. E para encerrar o vídeo, vamos, claro, falar das demissões. Novo técnico do Flamengo, até o momento, é o Mário Jorge, né? Que era o auxiliar ali da base. São Paulo foi demitido essa semana, né? Demorou um pouco para a demissão, né? Ele perde a final da Copa do Brasil no domingo? No sábado, a final. Foi no domingo, né? Foi no domingo a final. E é demitido só na quinta-feira, né? Então, demorou até um pouco o Flamengo para decidir. As conversas estão falando no nome de Tite. Eu, particularmente, aqui, momento opinativo, não acho uma boa ideia. Acho que o Tite não tem a cara do Flamengo. Não tem um estilo de jogo completamente diferente. Não é porque ele é técnico da seleção brasileira que ele vai dar certo no Flamengo. Tá? Eu errei várias vezes aqui. Eu achava o São Paulo a cara do Flamengo. Mas eu também já acertei. Eu achando o Dorival a cara do Flamengo e tudo mais. Quando eu não acho, eu falo. E eu não acho o Tite. Pode ser que eu erre para melhor. Porque eu, como flamenguista, vou gostar, né? Para quem não sabe, tá acompanhando aqui, caiu de paraquedas hoje. Eu sempre falo meu time, eu não escondo nada de ninguém, que eu sou Flamengo. E até por isso vocês vão ver poucos vídeos nos últimos tempos focado no Flamengo, até tendo mais falado dos outros times do que do meu próprio. E o Corinthians demitiu o Luxemburgo. Há quem dissesse que era para tentar pegar o Tite antes que ele assinasse com o Flamengo. Acabou que o Mano Menezes virou o novo técnico do Timão, né? Então era isso. Acho que acabava aqui os slides, né? Então, vou deixar aqui o guia da Champions e o vídeo dos campeões da Copa do Brasil no card. Vai estar aparecendo aqui para vocês a playlist do... Acho que eu vou deixar do podcast para vocês que sai quarta-feira um episódio novo, se tudo der certo. Na última quarta a gente teve problemas técnicos e aí não teve o podcast. E aqui é um vídeo que o próprio YouTube vai recomendar para você, aqui do canal, obviamente. Então, aqui na descrição temos todas as nossas redes sociais. E se você viu até o final, você ouviu lá no início também que tinha as minutagens, né? Então, não adianta falar das minutagens no final do vídeo. Então é isso, vejo vocês na próxima. E falou! Opa. Agora sim, falou.